Nós estamos bem despertados, né? Vai sentar, mas... Tá bom. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que dia alegre, que manhã feliz. E eu estava ali no meu cantinho, bem quietinha, louvando, adorando a Deus. E Deus me deu uma visão. E eu fiquei, Senhor, eu sempre faço isso, Senhor, confirma, Senhor. Não, aí Deus me deu de novo, e deu de novo 3 vezes. Eu falei, eu vou ter que compartilhar com a igreja. No segundo louvor, nós estávamos louvando o Senhor, e eu estava com os olhos fechados, e de repente eu abri o olho, olhei para o céu, e não tinha esse telhado, não tinha o telhado. Apenas um céu azul lindo, e desse céu, um cântaro gigante. Não é pequenininho, não é médio, não é grande, gigante, muito grande, do tamanho disso aqui. E ele jorrava, virado para nós, e ele jorrava aqui no meio. E aí eu perguntei, Deus, por que esse derramar? E Deus colocou no meu coração que era o azeite fresco, da unção dele, para o futuro, para frente, para o ano que vem. Porque ele colocou no meu coração que nós, muitas vezes, eu estava compartilhando com a Lei, muitas vezes desistimos no meio do caminho, ou estamos quebrados, mas continuamos, estamos nos arrastando, mas continuamos. Tem aquele que perseverou até o fim na presença do Senhor também, mas que no ano que vem não vai ter nenhum caído, não vai ter nenhum mancando, todos vão estar de pé na presença do Deus vivo, amém? Porque Ele está conosco e a presença dEle é real, e Ele vai, eu gostaria que você ficasse de pé, você vai ficar de pé, você vai ficar de pé. Se você, durante esse ano, eu estou dizendo por mim, passei por muitas dificuldades, muitas lutas na saúde, mas uma coisa eu coloquei no meu coração, Deus, eu posso estar deitada hoje, eu posso estar de cama amanhã, mas o Senhor me dá força e no outro dia estou de pé. Então eu louvo o Senhor, porque Ele tem me sustentado. Não sou eu, mas é a graça do Senhor, é a unção dele sobre cada um de nós. Então eu gostaria que você fizesse uma coisa muito importante, que às vezes a gente fala tanto, né? E agradece pouco. Agradece pouco. Você é grato? Você é grato? Mas eu não tenho o que eu queria, nesse ano eu não tive, foi só luta. Mas continua grato, foi o que a Nath compartilhou, mesmo na luta, na dificuldade, adora o Senhor. Então nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu gostaria que, se você sentiu isso no seu coração, de dizer, Deus, a luta foi grande, não foi fácil. Para estar aqui hoje não foi fácil, para passar o ano todo de 2023 foram lutas, mas uma coisa eu sei, até aqui o Senhor me sustentou. Você pode dizer isso? Até aqui o Senhor nos sustentou. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos assim e diga, Senhor, eu recebo nessa manhã, eu recebo assim, ó, como se você fosse receber, assim, ó, com a mão juntinha, sabe, a mão juntinha, o azeite do Senhor, e Ele derrama nessa manhã, dessa unção, porção dobrada do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, amém? Dons espirituais repartidos, coração de louvor e adoração intensa, não pela metade, mas intensa, coração transbordando na presença do Senhor. Então receba em nome de Jesus, nessa manhã, o renovo do Senhor, a graça do Senhor para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para a sua saúde, para a sua área financeira, para todas as áreas da sua vida. Receba do Senhor porção dobrada dele e unção, porque Ele derrama nessa manhã, Ele já derramou nessa manhã sobre você. Apenas receba dele e louve e adore ao Senhor de todo o teu coração e aplauda Ele com toda a tua força. Bom dia, queridos. Graça e paz sobre cada um de vocês, né? Que bom a gente
desfrutar desse tempo de comunhão juntos. Eu estava ali orando e falando para o Senhor como eu estava com saudade de estar junto. A gente viajou as últimas 3 semanas, a gente teve um encontro de pastores recente, acho que o Braga e o Marcos também repartiram um pouco disso. E depois nós tivemos 2 casamentos em Cascavel, que também nos tomou bastante tempo, mas foi bênção estar junto com os irmãos lá. Mas dá saudade de estar junto com vocês, né? A gente está pertinho, né? Se abraçando, e alguns a gente viu nesse intervalo de 3 semanas, mas alguns eu estou vendo hoje, depois de um tempinho, né? Então que bom ver vocês, que bom estar junto, né? Graças a Deus. E como a Rita falou, é uma alegria a gente poder glorificar o Senhor juntos, né? Um dia lindo que o Senhor nos deu, e eu creio que no coração dele esse tempo já estava preparado para a gente estar junto. E a palavra fala que é bom, né, quando os irmãos estão juntos em comunhão e unidade, porque esse é um ambiente onde Deus derrama da sua unção, como o seu óleo, como a Rita teve essa visão, e a vida para todos sempre. Que a gente possa receber essa unção fresca e nova do Espírito sobre nós, trazendo esse renovo, né? Eu creio que, assim como eu e a Rita comentou, vários de nós passamos por alguns momentos difíceis, e momentos também de muita alegria, mas o mais importante nisso tudo é que em nenhum momento faltou o Senhor, né? O salmista fala no Salmo 23, né, que a gente pode andar pelo vale da sombra da morte ou pelo monte, a gente não deveria temer, né, nada, porque a presença do Senhor estaria conosco. Então, entre as dificuldades que nos ajudam a crescer, a amadurecer, e entre as conquistas também as alegrias que a gente teve durante esse tempo, o Senhor esteve conosco, e louvado seja Ele por todas essas coisas, né? Então é um dia de festa, um dia de muita comunhão, é um dia de repartir da ceia do Senhor. O Márcio vai estar conduzindo também a celebração da ceia. É um dia de muitas novidades, de muitos vínculos de relacionamentos, né? E eu acordei hoje e falei, amor, tive um sonho essa noite, e Deus fala muito comigo assim, através de sonhos, né? E depois fui contar lá no Ivan e na André correndo, assim, antes de a gente sair daquela muvuca de catar as coisas, botar dentro do carro. E a André falou que teve um sonho também, depois nós precisamos sentar e conversar para ver se a gente junta as peças aí, para ver se não estava no mesmo lugar, né? Porque eu não te vi no sonho, mas de repente estava perto de mim. Mas o sonho foi sobre o encontro de jovens. E, assim, coisas que eu lembro do sonho é que o Tony, que os irmãos, a maioria conhece, né, de Jundiaí, estava, ia ministrar, e tinha vários outros irmãos que vieram de São Paulo junto com eles. E aí, quando a gente abriu o portão do lugar, era uma espécie de vila, parecido com isso aqui. Então, eram várias casas com ruas, assim, o lugar do alojamento, do acampamento, assim, do encontro era assim, no meu sonho, né? E não eram tipo alojamentos que ficam várias pessoas no mesmo quarto, as pessoas ficavam nas casas pequenininhas, assim, né? E aí, quando a gente abriu o portão, a gente viu muito jovem, assim, entrando, muito jovens. E a gente tem um vínculo muito próximo com vários pastores da cidade. E esse primeiro grupo que eu encontrei no sonho era o grupo do pessoal do Sérgio Franco, ali com o Cris, o Dinho, o Paz, o Sandro, os irmãos preciosos que a gente conhece. Mas não era eles que estavam junto com os jovens. Tinha um outro rapaz, que era o Vitor. Talvez alguns de vocês conheçam. Eu falei, puxa, que bom a gente estar junto para esse tempo que Deus preparou. E eu falei, vocês estão em quantos jovens? Ele falou assim, nós estamos em 700. Só o grupo deles tinha 700 pessoas. E daí, quando eu acordei, fiquei lembrando do Miraida, que falou que foi ministrar em Minas Gerais. Não sei se você lembra, mas que ele falou para nós, né? Que tinha um encontro que ele foi ministrar junto com outro colega dele, que tinham 5 mil jovens. E eu fiquei imaginando, a gente estava uns 100 e pouco ali naquela correria, né? A gente já se bate para organizar algumas coisas assim pequenas, né? Mas o fato é que Deus tem grandes coisas, né? Deus tem grandes coisas. E eu creio, assim, em nome de Jesus, que a gente vai viver esse tempo de preparar essa geração jovem, né? Para os dias que nós temos vivido, né? Não são dias fáceis, são dias maus, a palavra fala, mas que o Senhor nos dê graça, né? Para prepará-los, para passando o bastão, né? Para a mão deles, que vão correr muito além daquilo que a gente tem corrido até aqui. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra que eu gostaria de repartir com vocês. No meu coração, eu pensei em repartir, continuar compartilhando sobre
a vida na cruz, né? Apesar de ser meio antagônico assim, mas a gente tem vida quando a gente está pregado no madeiro, e a palavra fala a respeito disso. Mas ontem eu tive um tempo de oração e o Senhor trouxe um outro texto que eu amo muito das Escrituras, que fala sobre 2 discípulos que estavam no caminho voltando para casa depois do episódio da ressurreição, do sepultamento ali de Jesus. Então eu queria ler com vocês, se tiver um pouquinho de paciência na leitura. A gente vai ler no Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50 e o 24 todo. Lucas 23, a partir do 50. Amém? Todos acharam? Seguimos adiante. Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e o pôs num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ele surgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ele ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, e as que diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E aí perguntou Jesus: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram.
Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez como que iam para mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram ao caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensaram que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e vede. O espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? E eles apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e abençoando eles, apartou-se deles e foi elevado aos céus. Então eles adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, Senhor, que traz vida ao nosso coração. São as Tuas palavras, Senhor, as Tuas palavras. Pai, me dê graça nessa manhã para repartir aquilo que da parte do Senhor o Senhor tem colocado no meu coração. Que sejamos bons ouvintes aquilo que o Teu Espírito Santo ministrar a cada um de nós, Pai, e praticantes da palavra, Pai. Prepara os nossos corações como uma terra fértil, pronta para receber a semente da palavra, Pai. Tira da nossa mente, do nosso coração, todo conceito, todo preconceito. Queremos estar livres e dando liberdade para o Teu Espírito Santo agir nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse texto é muito impactante para nós, né? Porque ele traz aí uma sequência de acontecimentos, né? Por isso que eu quis ler desde o final do capítulo 23, porque ele traz ali a respeito da crucificação de Jesus, logo no finalzinho ali, quando alguém chega e pede o corpo dele, José ali, que era membro do Sinédrio, e aí depois passa pelos discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Tem a parte de ascensão de Jesus no final do 24, que Jesus deixa os discípulos ali em Betânia e sobe aos céus, mas dá uma ordem para eles ficarem e permanecerem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas o ponto principal que eu quero dividir com vocês, meus irmãos, é sobre esses discípulos no caminho de Emaús. Eu acho que é importante a gente ler todo o texto, para a gente entender qual o contexto eles estavam inseridos ali, né?
E, por um lado, essa palavra revela muitas vezes a nossa atitude diante das situações, né? A Rita falou aqui, diante da visão que Deus deu, que a gente passa por situações difíceis e às vezes as situações difíceis produzem em nós atitudes que não condizem com a atitude de um discípulo de Jesus. E eu acho que com essa frase você já sabe onde eu vou querer chegar aqui com esses dois, né? Que estavam caminhando aqui no caminho. Né? Mas, e outra questão também é que o quanto a gente crê na palavra de Jesus, porque o Senhor Jesus havia dito para eles, né, a respeito do que aconteceria, que era necessário que ele fosse entregue aos pecadores, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitaria. Então eles não creram nessa palavra. Mas por outro lado também, e para animar o nosso coração, não quero falar só dos discípulos, né, da atitude deles, eu quero falar da atitude de Jesus diante a atitude dos discípulos, desses dois que estavam caminhando e dos outros também, né, de sempre estar olhando para o nosso coração, que sempre está olhando para as nossas necessidades, que nunca nos abandona, mas o desejo dele é que a gente possa de fato ter os olhos abertos, assim como esses discípulos, e poder enxergar que ele está do nosso lado, ainda que a situação não seja tão favorável assim, né? Emaús, amados, essa aldeia aqui que o texto fala, no versículo 13 do capítulo 24, é um lugar que fica a noroeste de Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam. E na minha versão aqui ele diz que ficava a 60 estádios. Talvez quem tiver a nova tradução na linguagem de hoje diz que é aproximadamente 10 quilômetros, acho que se me falha a memória, a nova tradução na linguagem de hoje traz essa distância. Então não era um lugar assim tão perto assim para caminhar, né? E eles tomam um rumo e voltam para casa, né? Para casa que eles entendiam como casa, que era o lugar onde eles habitavam. E o que é interessante nesse texto todo é que a gente não está falando de discípulos de Jesus igual a mim e a você aqui, né? Que cremos pelo testemunho na pessoa do Senhor Jesus, cremos pela revelação da palavra do Senhor Jesus, né? Mas ele fala aqui de dois discípulos que caminharam com o Senhor Jesus, que viviam com o Senhor Jesus, que estavam fisicamente presentes com ele, andando, recebendo do próprio Senhor Jesus. E aí eu quero discorrer um pouquinho a partir do versículo 13, focando então nesse texto, especificamente dos discípulos. O texto diz que eles saem então de Jerusalém e vão para essa aldeia, para esse lugar chamado Emaús. E qual é a razão que eles deveriam, que eles poderiam ter esse tipo de atitude, né? Já que eles podiam estar junto com a comunhão, né, com os irmãos, né? O texto fala ali que estavam reunidos 11, mais outras pessoas que estavam juntos, né? Eles podiam estar desfrutando dessa comunhão junto com os irmãos, esperando acontecer aquilo que do Senhor Jesus estava escrito nas Escrituras, né? Que Cristo padeceria, mas também ressurgiria dentre os mortos no terceiro dia, que fala ali no versículo 43 que a gente leu. E é interessante que esse episódio de sair de Jerusalém se dá depois do episódio das mulheres irem até o sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado, e não encontraram ali o corpo de Jesus. Então elas testemunharam a respeito daquilo que aconteceu com elas. E testemunhar, queridos, aquilo que é testemunha fala daquilo que vivenciou, aquilo que viveu, aquilo que experimentou. Então as mulheres foram, a pedra lá estava aberta, o texto fala, elas não encontram o Senhor Jesus, aparecem os dois anjos, elas se prostram, e a pergunta dos anjos é: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E eles ouvem isso então, eles ouvem o testemunho das mulheres, eles ouvem a respeito dos anjos que falaram para não procurar Jesus. E aí depois disso Pedro, como sempre, né, sai correndo na frente dos outros, vai até esse lugar onde Jesus estava sepultado, e a única coisa que ele encontra lá fala que foram os lençóis de Jesus. E quando ele se depara com essa cena, ele volta, né, vai pintando esse quadro aí na tua cabeça, né, ele volta correndo para o lugar onde eles estavam, para testemunhar que, olha, eu fui lá, e realmente o corpo de Jesus não está lá, só tem os lençóis lá largados lá, né? Eu já bem falo que os lençóis estavam dobrados, né? Fala sempre para os jovens, né? E, no entanto, eles também não creem nisso, se afastam da comunhão com os irmãos e com Deus, como que dizendo: aquilo que o Senhor Jesus falou, aquilo que a palavra de Deus declarou não vai se cumprir. Ou, eu não creio no testemunho que vocês estão falando para mim.
Esse foi o sentimento que eles tiveram no coração deles. Talvez não declarado de uma forma velada, mas a atitude, amados, eu sempre falo isso. A nossa atitude revela quem a gente ama e a quem a gente serve. A atitude deles revelou que eles não creram na palavra de Jesus. A atitude deles revelou que eles não creram no testemunho daquelas mulheres, de que apareceram anjos, de que Pedro foi lá e não tinha nada, a pedra estava removida, o lençol estava lá solto. Eles não creram nisso. E a palavra de Jesus, o túmulo, os anjos, as mulheres, não foram suficientes para que eles crescem, e aí eles resolvem andar sozinhos. E aí no versículo 14, eles iam falando entre si o que havia acontecido, o texto fala, então eles estavam tentando achar neles mesmos a resposta diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ao invés de buscar ou esperar ou confiar na palavra de Deus. Queridos, as coisas de Deus têm um tempo determinado. Deus é um Pai amoroso e Ele não está com a mão encolhida para não nos abençoar. Ele deseja nos abençoar, mas existe um tempo para todas as coisas. Nosso coração precisa estar preparado, porque se Ele nos derramasse de tudo aquilo que Ele quer nos abençoar de uma só vez, nós não suportaríamos. As situações difíceis da nossa caminhada vêm para nos trabalhar, para trabalhar nosso coração, trabalhar nosso caráter, nos preparar para receber mais do Senhor. Então nossas respostas estão sempre em Deus. E foi justamente o que eles não fizeram. Foram conversando no caminho, tentando achar uma resposta para tudo aquilo. E nós sempre vamos ouvir a direção de Deus, à medida que a gente tiver intimidade e comunhão com Ele. A gente vai ver isso um pouquinho para frente quando os olhos deles são abertos na mesa, e aí revela ali esse tempo de intimidade e comunhão. Né? Não existe lugar mais íntimo, né, do que a mesa, né, com o Senhor. Né? Amém? Então, oração e leitura, a busca do Senhor é algo que nos vai aproximar dEle. E à medida que nós nos aproximamos e conhecemos Ele, nós conhecemos o coração dEle, nós conhecemos da vontade dEle. E aí sim nós podemos caminhar sendo guiados pela Sua vontade. A palavra abre os nossos olhos para a gente poder enxergar e conduzir. Isso está lá em João, né, no capítulo 8, versículos, não precisa abrir, 8, 31 e 32, até para a gente avançar um pouquinho em Lucas aqui, mas o texto diz lá, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aqui uma condição, né? Para ser discípulo, a gente precisa permanecer na palavra. E a palavra fala da vontade de Deus, né? Fala da verdade absoluta de Deus. E o versículo 32 diz assim, conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e a verdade nos libertará. Né? Geralmente a gente lê esse versículo 32 solto do 31, né? Mas ele é uma consequência, essa liberdade, sermos libertos pela palavra, é uma consequência de quem é discípulo de Jesus e permanece na palavra. Amém? Seguindo no texto de Lucas, versículo 15 e 16, diz assim, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então a palavra diz que os olhos deles não viram que era o Senhor Jesus, impediu eles de perceber a presença de Deus, e aí fica a pergunta, onde então estavam os olhos dos discípulos nesse momento? Para impedir de perceber que era o próprio Jesus. Lembre-se, eles eram discípulos, que andavam com Jesus, não eram aqueles que ouviram só a respeito de Jesus, mas eles andavam com Jesus. Onde estavam os olhos deles que não conheceram Jesus caminhando ao lado deles, né? E tem um texto em Filipenses, versículo 3, do 12 ao 14, que diz assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo que também fui preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, prosseguir para o alvo, amados, é prosseguir para Cristo. Jesus é o alvo, e os nossos olhos não podem se desviar da pessoa de Jesus. E algo fala de um ponto que a gente precisa acertar, tanto é que uma das definições de pecado é justamente errar o alvo.
Se a gente tem Cristo como alvo e a gente peca, a gente não acertou o alvo, a gente está errando o alvo, isso é pecado, né? Então, os olhos deles, amados, nessa ocasião não estavam em Cristo Jesus. Os olhos deles estavam voltados para as circunstâncias que estavam rodeando eles, e isso é declarado no versículo 17, porque fala que eles ficam tristes e param na caminhada. O texto fala, eles param. E aí, quantas vezes as circunstâncias, eu queria que você trouxesse para a tua caminhada, nos fazem parar à beira do caminho? A gente até não chega a voltar para trás, e isso é muito bom, mas também não avança, mas também não vai para frente. E foi justamente isso que eles fizeram, porque os olhos deles estavam nas circunstâncias. Quando os nossos olhos não estão no alvo, amados, não estão em Cristo, a nossa tendência é lançar a culpa nas circunstâncias ou em outras pessoas pela situação. Ou seja, a gente precisa achar alguém que é culpado por aquilo que a gente está vivendo. É muito mais fácil a gente empurrar para as costas de alguém do que a gente assumir uma posição, uma atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus. E foi exatamente isso que eles fizeram. No versículo 19, diz assim, quando Jesus pergunta quais coisas, né? Como se ele não soubesse o que estava acontecendo, né? E aí eles respondem, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Olha o versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ou seja, teve alguém que foi lá e crucificou o nosso Jesus, empurrando a situação. Mas Deus havia dado uma palavra, o Senhor havia dado uma palavra para eles, que no terceiro dia ressuscitaria. E vale lembrar, mas eu não sei se você prestou atenção, mas o versículo 1 do capítulo 24 fala assim, no primeiro dia da semana bem cedo. E qual que é o primeiro dia da semana bem cedo? É o domingo, né? Então, nem tinha acabado o terceiro dia. E eles já vão voltar para casa. Podiam pelo menos ter esperado, né? Terminar o terceiro dia. Aí, se nada acontecesse, podiam voltar para casa. Né? Mas o primeiro, logo no comecinho da manhã, o fato que eles empurraram a culpa para outras pessoas, e é uma atitude que muitas vezes nós temos, amados. Há quem diga que essa palavra às vezes é evangelística, e de fato ela é, né? Mas é um evangelismo para quem é discípulo também. Não é para quem nunca ouviu falar a respeito de Jesus. Porque ela está falando de pessoas que conheciam a Cristo. E aí no versículo 21 diz que eles perderam as esperanças quando eles dizem assim, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo, já é hoje o terceiro dia, né, que essas coisas aconteceram. Então, o verbo aqui, note, está no passado. Nós esperávamos que fosse Ele que redimisse a Israel, mas já é o terceiro dia. Então, o terceiro dia nem tinha acabado. E mesmo sabendo da palavra de Jesus e ouvindo tudo isso que aconteceu, com os testemunhos, a esperança deles havia acabado. No coração dos discípulos, com a atitude deles, nada mais ia acontecer, tudo tinha acabado. É mais ou menos assim, nós vamos voltar para a nossa vida, vamos voltar para Emaús, vamos voltar para as atividades que a gente fazia antes de conhecer Jesus, antes de caminhar perto desse homem, porque tudo já passou, já é o terceiro dia, a gente tinha esperança, nada aconteceu, e vamos tocar a nossa vida. É daqui para frente, né? A incredulidade chegou ao coração deles, e a incredulidade foi tão grande que eles contam para Jesus que não creram em Jesus. Pensou num negócio desse? É muito engraçado, né? Jesus está do lado e fala, Jesus, você, apesar de não saber que era ele, mas contam para o próprio Jesus que não creram nas palavras de Jesus. Eu fico pensando assim na incredulidade deles, e fico pensando também em Jesus ouvindo essas palavras, né? Não dá vontade de pegar um chinelo, né? Fala assim, Jesus não pega o chinelo, né, literalmente, mas ele fala honestos, né, ou loucos, tardios de coração, para crer em tudo que as Escrituras haviam dito. Jesus ouve que discípulos dele, que caminharam junto com ele, não estavam crendo na palavra que ele havia dito. E aí fala dos testemunhos do túmulo, né, do túmulo vazio, das mulheres, de Pedro, fala dos anjos, começa a contar tudo para Jesus. E vão seguindo no caminho. Aí no versículos 25 a 27,
revela, né, que o coração deles de fato não crê nas Escrituras. Quando diz assim: honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? Jesus havia dado uma palavra, os profetas haviam dito que isso ia acontecer, que era necessário que isso acontecesse. No entanto, eles não creram na palavra. Na nossa caminhada, queridos, às vezes as circunstâncias e os problemas, as situações aparecem para nós e eles são tão grandes, às vezes, que nos fazem ter a mesma atitude dos discípulos no caminho de Emmaus. A gente não crê na palavra, a gente não crê no testemunho que a gente tem ouvido, né, dos irmãos, e a gente se fecha. A gente tem atitudes de pessoas que parece que nem creem no Senhor. E quem sabe até a gente pode até contar para ele tudo que a gente está passando, como se ele não soubesse. Né? Mas graças a Deus, porque Jesus não nos abandona. Por mais que os nossos olhos estejam em qualquer outro lugar, e nesse caso a situação que ele estava vivenciando, ele sempre vai estar caminhando do nosso lado. Amém? Amém. Você crê nisso? Olha o que diz o versículo 15, diz assim: indo eles falando entre si pelo caminho, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então a gente precisa pedir que o Senhor segure na nossa mão, é ao contrário da gente segurar na mão dele, né? Sabe aquele negócio de quando você vai levar, quem tem filho pequeno sabe o que eu vou falar, né? Quando você vai levar teu filho para o colégio e você precisa atravessar uma rua, você deixa ele pegar no teu braço ou você pega no braço dele para atravessar a rua? A gente pega no braço deles, né? Com medo que se eles pegarem no nosso braço, em algum momento podem se soltar e sair correndo, atravessando a rua, ou se expor a algum risco, a algum perigo. O que Jesus faz conosco, amados, é pegar na nossa mão. A gente se debate, às vezes quer sair, às vezes desse ambiente, nas mãos dele não estão encolhidas para nos abençoar, como nós falamos há pouco. Mas o fato é que ele sempre está conosco. Sempre está conosco. Sempre caminha do nosso lado. E aí a gente vai ver que a partir desses versículos o Senhor sonda o coração deles, no 17 e 19, né? Fala, poxa, que coisa é essa que vocês estão conversando? Eu não vou ler de novo os versículos aqui, depois gostaria que você lesse de novo esse texto. Mas o Senhor começa a sondar, mas o que é que vocês estão conversando entre vocês aí no caminho? Conta um pouco para mim, né? Pensa você caminhando, chega alguém perto, fala, o que vocês estão conversando? Deixa eu entrar na roda de conversa de vocês. E aí eles falam, puxa, você é o único que não sabe o que está acontecendo, e começa a contar todas as coisas. Depois Jesus, no versículo 25 e 26, exorta eles, né? Fala, puxa, vocês são necios mesmo, vocês são muito tardios para crer em tudo que as Escrituras falam. Jesus ministra eles no versículo 27, diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus é aquele que está do nosso lado, Jesus é aquele que sonda o nosso coração, Jesus é aquele que nos exorta, que puxa a nossa orelha, mas também é aquele que nos ama e ministra a sua palavra. E por fim, amados, Jesus é aquele que tem comunhão conosco. Versículo 30 diz que disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Jesus é aquele que tem comunhão também, quando diz, estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Então, amados, como imitadores de Cristo, como discípulos de Cristo, a gente é chamado por Ele a ter essas atitudes, de sermos ouvintes da palavra que nós cremos, dos testemunhos que nós temos recebido, e são aqueles que creem que vivem essa verdade. Observe que a palavra faz algo no coração deles, faz o coração deles arder, né? E as Escrituras declaram que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então eles começaram a ouvir a respeito de Moisés e os outros profetas, e Jesus foi falando tudo que dele tinha nas Escrituras, e ao ouvirem essas palavras de Jesus, o coração deles começou a pegar fogo. É como que se os olhos deles se fechassem para as circunstâncias que eles estavam vivendo, mas os ouvidos fossem abertos para receber do próprio Senhor Jesus, ao ponto de não deixar ele passar daquele lugar,
Jesus, o texto diz que Jesus faz de conta que ia continuar caminhando, e eles falam, poxa, mas já é tarde, não fica com a gente quer continuar ouvindo isso que você está falando para nós, porque o coração deles ardia. E aí é um tempo de mesa que eles têm, é um tempo onde os olhos deles são abertos, onde eles percebem que o coração deles ardia, porque quem estava caminhando com eles durante o caminho, durante a dificuldade, durante o problema que eles estavam enxergando, era o próprio Cristo. E tem um texto de Apocalipse 3:20, amados, que diz assim, que ele está à porta e bate. O interessante é que quando alguém está na porta batendo, esse alguém que está batendo sempre está para o lado de fora. E o Senhor Jesus faz isso com o nosso coração, mas Ele sempre está à porta batendo. Às vezes você está andando no caminho, olhando as circunstâncias, não vendo esperança, pensando que as coisas já se acabaram, esperando acabar todas as coisas. Mas Jesus está tentando se aproximar de você e está batendo a porta do teu coração, do lado de fora. E aí nós temos duas atitudes, amados, que nós podemos tomar. Uma delas é abrir o nosso coração e convidar Ele para entrar. E a outra é continuar ouvindo a batida e deixar Ele fechado. Se a gente quiser olhar para Cristo e viver tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós, desse óleo sendo derramado sobre nós, o convite do Senhor é que você abra a porta do teu coração. Convide o Senhor para entrar. Convide Ele para desfrutar desse tempo de mesa. Amém? Essa é uma característica do nosso Deus. Essa é uma característica de Jesus. Ele nunca vai bater o pé na porta, arrombar a porta do coração. Mas Ele vai chegar e vai bater. E vai esperar que a nossa atitude revele o desejo do nosso coração. Olha que frase, amados. A nossa atitude revele o desejo do nosso coração. Se nós queremos Cristo, o convite é para abrir a porta do nosso coração. E Ele vai entrar, amados, somente se a porta for aberta e Ele for convidado. Amém? Jesus entra no nosso problema para trazer uma solução, para trazer uma direção e restaura a nossa comunhão com Ele. Eu não sei, a gente falou aqui que Jesus é aquele que sonda, que a gente vive sondando aqui os discípulos. Ele faz isso no nosso coração. A palavra diz que Ele esquadrinha o nosso coração, faz tudo quadradinho, pequenininho, e Ele vai em cada um dos quadradinhos para ver o que tem, E Ele sabe o que tem no seu coração, sabe como você tem andado, mas o desejo dele é de Ele entrar no teu coração e dar uma direção, de restaurar a comunhão com Ele. Graças a Deus que a gente foi sarado, a gente foi levado para a mesa da comunhão. Mas o que de fato abriu os olhos de Jesus foi o tempo de comunhão. Foi quando Jesus lembrou a respeito de tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito deles. E aí, amados, quando Jesus entra, quando a gente abre a porta, quando a gente ouve o Senhor batendo e deixa Ele entrar e convida Ele para entrar, a nossa atitude muda, assim como a desses discípulos mudaram. A gente leu ali no texto, mas olha, o versículo 33 diz assim, depois de tudo isso que eles experimentaram, fala assim no versículo 33, na mesma hora. Lembra lá, que a gente leu que já era tarde da noite, por isso que eles não deixaram o Senhor Jesus continuar o caminho. Está tarde, fica conosco, já estava escurecendo, mas não importava. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que com eles estavam. Então, muda a nossa atitude quando o Senhor Jesus entra. O nosso coração é transformado, a nossa atitude começa a revelar, puxa, eu verdadeiramente abri meu coração, deixei o Senhor entrar e sou um discípulo de Jesus. E eles voltam para Jerusalém. E, irmãos, a gente está falando aqui de um tempo da noite, da tarde, do dia, mas não se esqueça da distância que tinha entre Emaús, entre essa aldeia e Jerusalém, onde os discípulos lá estavam. A gente falou antes, em torno de 10, 12 quilômetros, e eles não importavam. Era noite, eu não sei se eles tinham lanterninha no celular para levar, ou se tinha pilha naquela altura do campeonato, imagina que não. Mas eles voltam esses 10 quilômetros para encontrar o povo, porque o que aconteceu no coração deles? A gente precisa contar o que aconteceu, e contar o que aconteceu é testemunhar, amados. O Senhor nos chamou para a gente testemunhar aquilo que cada um de nós tem experimentado.
E grandes coisas nós temos experimentado no Senhor. Então esses discípulos com o coração queimando, tendo os seus olhos abertos na mesa de comunhão, tomam essa atitude que revela o desejo do coração dele e voltam, restauram a comunhão com o corpo, junto com os outros irmãos que não saíram desse ambiente, e eles adoram o Senhor, a palavra fala ali. Então, que essa palavra entre no nosso coração, amados. Porque o texto diz que no versículo 53, fala que eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Tudo foi restaurado porque vivemos nele. 1 Coríntios fala 12, né? 12 fala que nós somos um só corpo, mas somos vários membros. E os membros do corpo, amados, servem para cooperar uns com os outros. Eu costumo usar o exemplo do cisco no olho, né? Quando entra um cisco no olho, a gente não fica ali piscando, tentando tirar, só piscando o olho, né? A gente põe a mão já para tentar tirar, ou pede para alguém assoprar, né? Que é outra pessoa, né, que vem soprar. Mas o fato é que nós somos membros, cada um com uma função, nenhum menos importante que o outro, para cooperar uns com os outros nessa caminhada. Amém? Um só corpo, vários membros. E aí o versículo 35 fala que eles, os dois, né, testemunharam tudo que tinha acontecido com eles no caminho e tiveram a sua comunhão completa de novo. Eles passaram da condição de incrédulos a testemunhas. Cumpriram o plano de Deus nas suas vidas e estavam aptos para fazer novos discípulos, testemunhando daquilo que vivenciaram. Você pensa no testemunho desses dois discípulos? Né? Cada um tem um testemunho para contar, né, de como o Senhor nos encontrou, de quando foi o dia que Ele bateu a porta e a gente abriu. E é lindo isso, né? Porque Deus é um Deus pessoal, né? Um Deus que trata com cada um de nós, sabe as nossas limitações, né? E nós temos muitos testemunhos aqui, alguns a gente até conhece, que são lindos. Agora pensa o testemunho desses dois discípulos depois falando para as outras pessoas, né? Olha, nós estávamos andando, nosso coração foi incrédulo, a gente estava andando já como se tivesse acabado tudo, mas Ele, Jesus, começou a andar conosco e foi falando no nosso coração, e Ele foi pegando fogo e sentou conosco à mesa, e quando partiu o pão, nós ouvimos. Nossa comunhão com Ele foi restaurada, a nossa atitude mudou, nós restauramos a nossa comunhão com o corpo. Então esse é o desejo do coração de Deus, né? E como eu disse, essa palavra muitas vezes a gente pode pensar que é uma palavra de evangelismo para pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, né? Para terem essa experiência com o Senhor Jesus. Mas o texto fala que eles eram discípulos, eles eram muito próximos. Fala de pessoas que já andavam com o Senhor Jesus. Então não trata somente de pessoas que não o conheciam, pelo contrário, eram pessoas que ouviram e caminharam com o próprio Cristo. E às vezes, amados, as situações que surgem diante de nós, elas são aos nossos olhos tão grandes que nos levam a uma falta de fé, que fazem com que os nossos olhos não olhem para onde a gente precisa olhar. Tem um texto que fala de Hebreus, se não me falha a memória, que é para a gente andar firmemente olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, nos livrando de todo o pecado, de todo embaraço que de perto nos odeia, porque a gente tem uma carreira para correr, mas os nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus, precisam estar no alvo. É impossível acertar o alvo se a gente não estiver olhando firmemente para Ele. Pensa nas Olimpíadas, que tem aquele arqueiro, né? Ele fica a maior parte do tempo olhando para o alvo, ajustando ali o equipamento, mas olhando para o alvo, porque como é que alguém acerta um alvo sem olhar, né? O Carlos Sá uma vez fez uma dinâmica num encontro de famílias que a gente teve, falando a respeito do alvo ser Cristo, que ele pôs um pedestal de microfone na frente, foi lá e vendou o irmão e deu o microfone para ele lá e colocar no pedestal. É óbvio, né, que ele saiu se batendo para todo lugar até pôr a mão, né? Mas quando a gente enxerga onde a gente precisa ir, quando a gente tem essa clareza de onde a gente precisa chegar, a caminhada é mais fácil, mas e a gente precisa contar com o corpo para caminhar. É um membro ajudando o outro, um cooperando com o outro. O que seria da minha vida, da sua vida, se não fosse a vida de alguém em algum momento testemunhando e apresentando Cristo aos nossos corações, né? O que seria se Jesus não tivesse chego na nossa história quando a gente estava andando pelo caminho
sem esperança, incrédulo, sem conhecer o Senhor Jesus. Misericórdia, né? Qual seria o final da nossa história? Né? Talvez a gente não pudesse estar aqui hoje, né? Certamente a gente não estaria aqui hoje, né? E uma vez eu ouvi alguém falar que andar com Jesus é semelhante quando a gente anda de avião, né? A gente olha lá de cima, vê um monte de terra, as casinhas, ruas pequenininhas, se à noite umas luzes espalhadas, você tem uma noção que é uma cidade, então a gente não sabe exatamente por onde a gente está passando, mas a gente sabe onde a gente vai chegar, né? Ele sai de um lugar e tem um destino. A igreja tem um destino, amados. A igreja tem um destino. Nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. Nós podemos passar por vários caminhos, né? A celebração da ceia fala disso, né? De olhar para o que o Senhor fez e aguardar ansiosamente por aquele dia que nós o encontraremos, né? Mas nós temos um destino. Não importa por onde a gente está passando. As situações das mais diversas surgiram e surgirão ainda na nossa caminhada. Mas tem uma certeza no teu coração, e é isso que eu quero que você grave. Em nenhuma delas, o Senhor não vai estar andando ao nosso lado. Amém? Ele está sempre andando ao nosso lado. E eu queria terminar esse tempo de compartilhar com esse texto de Apocalipse 3:20, que foi o texto, amados, que o Senhor literalmente bateu a porta do meu coração, no coração da Simone. É um irmão que hoje é presbítero lá em Cascavel, na época ele era diácono lá, quando a gente se converteu. E quando ele foi preparar a palavra, foi pedido para ele repartir a palavra, o Senhor, no tempo de oração, falou: olha, use esse texto e faça um apelo, porque aquele casal mostrou a minha vida e a vida da Simone, vai entregar a vida deles ao Senhor, vai abrir a porta do coração. E foi com esse texto aqui, que é o irmão da Lívia, Marcos, que eu amo, pregou naquela noite, e o texto diz assim, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E olha a consequência para quem abrir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que diz na tua Bíblia? Entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Tempo de comunhão, tempo de mesa, tempo de revelação da pessoa de Cristo Jesus. Jesus espera, amados, diante dessa palavra, um posicionamento nosso. E eu não estou falando aqui para o novo convertido, não, como aconteceu comigo lá, né? Eu estou falando aqui para quem é discípulo de Jesus. Qual tem sido a minha atitude diante das situações que eu tenho vivido? A minha atitude tem revelado a quem eu amo, a quem eu sirvo, aquele que eu tenho pregado? Ou a minha atitude tem revelado que eu não creio na palavra de Deus, que eu não creio nas promessas de Deus, de tudo aquilo que eu já experimentei na pessoa de Cristo? Se nós vamos abrir a porta do nosso coração e convidar Ele para entrar e sentar à mesa conosco, ou se nós vamos deixar a porta fechada. Na comunhão da mesa é o lugar onde nós temos a revelação de Cristo, onde nós temos a revelação da pessoa de Jesus. E eu não estou falando aqui, amados, de religião, porque religião mata, a religião mata, mas a vida é Cristo Jesus. Amém? Passamos a amar o que Ele ama, se abrimos a porta, e passamos a odiar o que Ele odeia. Por amor a Ele, nós vamos andar 10 quilômetros e vamos enfrentar qualquer que seja o desafio que surgir na nossa frente. Um desejo, amados, que esses discípulos tiveram: testemunhar. Testemunhar e contar aquilo que a gente tem vivido nele. Ontem a gente teve um tempo no Atuba, né? Simone Manu mandou um videozinho lá, né, da galerinha agradecendo, e foi um tempo tão precioso assim, da gente gastar o nosso tempo estando junto com eles ali. Deus tem preparado uma nova geração. O Cauê já se batizou aqui, né, Cauê? E eu creio que foi o primeiro de muitos batismos que ainda virão, né, para a glória de Deus ali da comunidade. Mas o fato é que o desafio que vai aparecer diante de nós, o nosso desejo vai ser testemunhar de Cristo. E a gente vai pagar o preço de estar junto com eles. Estivemos esse ano todo, ano que vem nós estaremos lá de novo, e tantas outras portas que o Senhor abrir para cada um de nós, amados. A gente está falando do Atuba, mas no seu trabalho, no colégio, onde você está, reflita Cristo. Abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar, convide Ele, tome essa atitude, amados, e tenha vida juntamente com Ele. Amém?
Vamos orar sobre essa palavra? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, nosso coração se alegra em saber que o Senhor está sempre conosco, Pai. O Senhor está sempre conosco, Pai. Não importa se estamos num momento de alegria ou de tristeza. Não importa se estamos celebrando vitórias ou se estamos passando por alguma dificuldade, Pai, por alguma luta. O Senhor está conosco, Pai. E eu glorifico o Teu nome, porque o Senhor nos amou desde a eternidade, Pai. A Tua palavra fala que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que o Senhor enviou o Seu Filho para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, Pai. E o convite do Senhor nessa manhã, Pai, é abrir a porta do nosso coração, é convidar o Senhor, ó Pai, para se sentar à mesa conosco e fazer assim como o Senhor fez com esses discípulos. Deus, partiu o pão, repartir da Tua vida, Senhor, porque é nesse ambiente, Senhor, de pão, é nesse ambiente de comunhão que os nossos olhos são abertos, Pai. É nesse ambiente de comunhão que o nosso coração queima, quando nós ouvimos acerca do Senhor, acerca das Escrituras, acerca das verdades a Teu respeito, Senhor. O nosso coração queima, Senhor, e muda em nós as atitudes do nosso coração, Pai. Passamos de incrédulos, Deus, a testemunhas. Passamos aqueles que estavam sem esperança a esperançosos, Deus, porque temos uma esperança, porque temos Cristo, Pai. Tu és a nossa riqueza, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança, Jesus. E nós queremos nessa manhã Te convidar, Senhor, para entrar no nosso coração. Eu sei que o Senhor tem falado alguns corações nessa manhã, Senhor. Eu sei, Pai, que é um tempo de reconciliar-se contigo. É um tempo de se reconciliar ao corpo, Senhor. De crer verdadeiramente na Tua palavra, nos testemunhos e tudo aquilo que nós já experimentamos do Senhor, assim como esses discípulos experimentaram. E esse experimentar, Senhor, esse voltar a esperança no nosso coração por meio da pessoa de Cristo, nos fazer voltar para esse lugar, ó Pai, de onde nós nunca deveríamos ter saído, Pai, da comunhão do corpo, Pai, porque a vida está no corpo, a vida está na pessoa de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor. Sonda nosso coração, Espírito Santo, de cada um de nós, Pai, onde nós estamos agora. Revela, Pai, como o Senhor viu o nosso coração. Se temos perseverado na palavra, Senhor, na verdade. Se temos perseverado na comunhão. Ou se temos nos afastado de Ti, Senhor. Deus, nos livra, Senhor, da capa, Senhor, da religiosidade, Senhor. Livra-nos, Deus, da religião, Senhor. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos a vida de Cristo em nós. Nós queremos ser instrumento em Tuas mãos, Deus, para repartir aquilo que da parte do Senhor nós temos recebido, Pai, que pode tocar outras vidas, Pai. Deus, o Senhor não nos chamou, Senhor, simplesmente para nos salvar e nós nos sentarmos e nos acomodarmos onde estamos, mas o Senhor nos chama e nos deu poder. Ali em Pentecostes foi derramado o poder do Espírito Santo para nos tornarmos testemunhas, para repartirmos, Deus, para compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor, ó Pai. E todos nós temos recebido, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, queremos nos reconciliar contigo. Queremos voltar para a comunhão da mesa. Queremos voltar para a comunhão do corpo. Queremos desfrutar da vida de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor bate a porta do teu coração, querido. Querido discípulo, querida discípula, o Senhor tem batido a porta do teu coração. Abra o teu coração. Abra o teu coração.
Se você nunca teve esse momento de comunhão, intimidade com Ele, Ele vai sentar à mesa contigo. Mas se você já teve momento de comunhão, momento da revelação da pessoa de Cristo, dessa comunhão tão preciosa, tão gostosa, reviva isso. Convide o Senhor mais uma vez para entrar. Deixe Ele fazer parte disso, deixe Ele conduzir a tua vida. Não viva como se o dia ainda tivesse acabado, como se todas as coisas não tivessem solução, mas viva na certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós vamos celebrar isso hoje na ceia, declarando em memória, em obediência ao Senhor, até esse dia que o Senhor vai voltar. Nós cremos que o Senhor voltará, Pai. E nós queremos estar prontos como uma noiva santa, ataviada, preparada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, sem respingo, Senhor, para entrar nas bodas, Deus, e desfrutar dessa comunhão que esses discípulos viveram e nós temos experimentado por toda a eternidade, Pai. Não vale a pena, Jesus, gastar a nossa vida, esse tempo tão curto que nós temos aqui, perdido com tantas coisas que nos rodeiam e nos cercam, quando o Senhor tem uma eternidade para nós. E nós podemos desfrutá-la desde já, desde agora, simplesmente abrindo nosso coração e deixando o Senhor entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se o Senhor tem falado no teu coração nessa manhã, com essa palavra, venha até a frente para a gente orar juntos. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, se você deseja desfrutar dessa preciosa comunhão, se você deseja restaurar a tua comunhão com o corpo, se você andou afastado, incrédulo, abra teu coração, sem nenhum constrangimento. Nós estamos em família. Venha à frente para nós orarmos juntos. O Senhor está batendo a porta, Ele espera de você uma resposta. Lembre-se do texto: se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai entrar e vai cear conosco, e nós cearemos com Ele. Em nome de Jesus, com toda a liberdade, com toda a liberdade, com toda a liberdade, venha, não deixe passar. O Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa na comunhão contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.